Graça e paz, irmãos. Hoje nós temos esse tema, que é um tema desafiador, né? É uma realidade bem diferente das nossas. E nós vamos conhecer, através dessa palestra que eu montei, uma coisa simples, né? Para mostrar alguns dados para vocês importantes. E é uma palestra que nos traz alguns desafios, né? E o principal desafio é a parte de conscientização, né? Então nós vamos conhecer realidades do ano de 2023, né? Super atuais, em países que não têm, logicamente, a mesma liberdade de culto que a nossa. Para começar, então, eu peço que o nosso irmão Alex abra a Bíblia em Hebreus 10, verso 25, por favor. Faça a leitura em voz alta. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto eles o dia se aproxima. Então, meus irmãos, como a Vânia passou, muitas igrejas nesses países perseguidos que conheceremos um pouquinho, eles, mesmo com todas as dificuldades, enfrentando o risco de morte, eles continuam firme e seguindo o que diz esse versículo, né? Não deixemos de congregar, né? E aí nós vamos para a parte da reflexão, porque às vezes o nosso domingo perseguido é um domingo frio, que a coberta está mais quentinha do que o costume, e que às vezes a gente fica com aquela preguiça de vir à igreja, ou porque choveu, ou porque está calor demais. E nós vamos conhecer hoje a realidade desses irmãos. Para começar, os versículos base do DIP que eu trouxe no dia de hoje são Mateus 24,9, que diz assim: Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E o outro que fica em Romanos 12, verso 21, diz: Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Meus irmãos, o DIP, como a Vânia já passou, eu vou reforçar mais uma vez, é um dia separado na igreja brasileira, né, para que o corpo de Cristo em todo o Brasil levante um clamor com um só propósito: orar pela igreja perseguida e fortalecer os cristãos perseguidos. Então, esse é um domingo específico, mas não quer dizer que nós temos que focar nesse domingo, orar somente por essa causa neste domingo. Essa tem que estar constantemente em nossas orações, né? Logicamente, a gente tem que orar constantemente pelos missionários e orar também por essas igrejas perseguidas. Lembrar que em 2023 tem cristãos sendo mortos apenas porque confessam a fé em Jesus Cristo. Então, pessoal, o que é aí que fala da igreja, né? Um dia separado. Pode voltar por favor, Cam. Um dia separado para que a igreja no Brasil, em todo o Brasil, levante um clamor, né? Nós não estamos acostumados assim com essa parte de levantar um clamor. É um termo às vezes que as pessoas acham até pentecostal. Por quê? Levantar um clamor, quando você pesquisa sobre, fala que tem a ver com protestar, com gritos de socorro, reivindicar, fazer uma coisa de modo explosivo. Só que a situação dessas pessoas e da igreja perseguida é tão grave que nós nas nossas igrejas tem que realmente levantar um clamor, né? Que quer dizer, você se desesperar em oração mesmo sobre essas causas. Porque são causas e de cristãos que estão sendo assim perseguidos, tem famílias destruídas, famílias separadas. Nós vamos ver que tem cristãos presos há anos dentro de containers, né? Entre outras coisas. Então, essa palavra faz todo sentido aí que o Portas Abertas traz, que é levantar realmente um clamor sobre essa causa. Então, meus irmãos, o DIP
É um evento idealizado pelo irmão André, fundador do Portas Abertas, que a Vânia apresentou, falou como foi o chamado dele na Polônia e tudo. E ele acontece aqui no Brasil desde 1988, 35 anos já no Brasil, e tem os objetivos de, primeiro, servir os cristãos perseguidos em oração. Segundo, conscientizar a igreja brasileira a respeito da perseguição religiosa. Como está fora da nossa realidade, às vezes tem pessoas que nem imaginam que isso acontece. As pessoas acham que é uma história do passado, etc. Né? Então, meus irmãos, Portas Abertas, né? O que é? Portas Abertas é uma organização, como a Vânia disse, cristã internacional, fundada em 1955 por esse jovem missionário holandês, o irmão André, que em uma viagem à Polônia, ele descobriu a necessidade urgente de Bíblias nas igrejas detrás da cortina de ferro e entendeu o chamado de Deus para servir os cristãos em países sob restrição e discriminação. Então eu convido vocês todos, no decorrer da semana, a gente vai mandar no grupo da igreja também, a conhecer esse site, Portas Abertas, que tem vários e vários materiais muito legais, fala sobre essa missão importante dessa organização, né? E ali está bem pequenininho, mas você vai olhar, que dá para ver que quando você entra no site, você pode clicar ali, que vou orar. E ele mostra a quantidade de pessoas orando. Então, tinha 2.244 pessoas orando. Aí você clica, 2.245 pessoas orando. Então, é importante vocês terem esse momento de entrar no site e fazer esse login para fazer essa oração com esses irmãos. Tá? Então, meus irmãos, como a Vânia falou, no DIP de 2023... qual dos irmãos aqui já teve oportunidade nessa igreja de participar do DIP em anos anteriores? Em especial, assim, antes da pandemia, quando nós fazíamos o evento completo, às vezes com teatro para as crianças, às vezes com alimentação regional de tal país específico após o culto. Quem lembra disso? Então, aos que não lembram, a gente todo ano fez, tá? É no mês de junho. Esse ano, por conta do aniversário da igreja, tudo, nós colocamos para agora, para julho, mas nesse dia em específico, não é só a igreja presbiteriana, a igreja brasileira, várias denominações reservam ou um momento de culto específico, ou o dia inteiro, ou só a escola dominical, ou só quem aqui já teve uma experiência de um relato, ou assistiu algum vídeo, ou teve uma experiência própria que você até considerou como uma perseguição religiosa? Tem casos aqui de alguém que lembre de alguma situação específica?
eu acho que o Fábio quis dizer assim, como ele pesquisa e assiste alguns canais, ele vê uma perseguição que acontece real, que tem risco de vida, agressões, açoites, mais na parte da África, né? No Brasil não acontece isso especificamente, só se for uma coisa muito pontual, de uma pessoa que talvez sofreu violência porque era religioso e aconteceu, né? Mas o que nós vemos no Brasil são coisas mais leves, né? Por exemplo, aquele programa musical lá de crianças, The Voice Kids, todo mundo já assistiu, né? E esse programa, por exemplo, certa pessoa que eu conheço foi se apresentar nas fases iniciais ainda, e na parte dos vídeos e da seleção, é notificado que não pode cantar música gospel, né? Então as crianças elas podem cantar funk, até algumas letras pesadíssimas para a idade delas, se vocês assistem, só que ele não pode cantar um hino evangélico, é uma norma do programa. Então as coisas no Brasil são assim, veladas, sutis, né? Mas que assim, na internet, algumas artistas, assim, e muitos que se converteram, muitos se converteram também com as novelas da Record, né? Passaram ali a palavra de Deus, estudaram, fazer o personagem e se converteram. E agora eles perderam o emprego, né? Eles sabem que não são chamados para shows, não são chamados para as festas, não são chamados para fazer mais nada. Então, assim, existe a perseguição no Brasil, ela tem aumentado de certa forma, nós temos visto
que sei lá, a filha ou o filho se torna evangélico, se converte e às vezes é expulso até de casa, chega nesse nível. Eu já ouvi casos aí, em vídeos de internet, de tanta ira através dos pais. Então no Brasil é dessa forma, coisas sutis. Em relação à pregação, o que acontece? Imagine eu que extremistas de tais movimentos ficam pesquisando lives de culto para tentar pegar algumas coisas e virar em processo ou virar uma polêmica. Na maioria das vezes, logicamente, a pessoa visa parte financeira através do processo ou ficar famoso fazendo uma polêmica. Sabemos que algumas igrejas têm pessoas totalmente despreparadas para tratar assuntos básicos, quanto mais assuntos avançados, que quer dizer sobre pecado, etc. Então, assim, uma perseguição que tem crescido no Brasil e vai crescer muito eles estão querendo que os cristãos parem de proclamar a verdade. Então, eles querem, nós temos a nossa verdade, que não tem a ver com, por exemplo, o pecado, naquele caso em específico, que falava sobre o homossexualismo. Não era em relação à pessoa, é em relação a uma prática. A prática do adultério, a prática do homossexualismo, a prática disso e daquilo, e as consequências dessa prática. Então, quando se prega assim, só um momento, irmão, quando se prega assim, dizendo a verdade da Bíblia, nós temos que continuar até o fim fazendo dessa forma, independente de quantos processos virão, Como a Dani disse, agora nós temos live, etc. Logicamente que o caminho se estreita cada vez mais, as pessoas ficam procurando coisas, Pode falar, meu irmão. Essa verdade aqui no Brasil se tornou um paradoxo. Verdade versus impossível. Até hoje parece um paradoxo difícil de vocês resolver essa questão de que é verdade, a dentro dessa verdade ele pode ser manifestado de uma forma de impossível. Isso é um paradoxo, uma questão conflito difícil de resolver essa questão, de diferenciar o que é verdade e o que é impossível. É um paradoxo. É isso mesmo. E por conta desse paradoxo em relação à verdade, nós vamos ver algumas situações até de igrejas que não têm um país como uma igreja perseguida como os Estados Unidos, mas que por conta do paradoxo do que é verdade e o que não é, as igrejas estão aderindo o quê? Abraçando a verdade de todo mundo, aceitando coisas que são condenadas na palavra de Deus. Não existe mais uma verdade, só existe uma verdade. Aí eles não querem aceitar e criam esse paradoxo. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará, que é a palavra de Deus. Então, quanto mais conhece a palavra de Deus, mais conhece a verdade. A nossa oração vai ser sempre para que eles abram os olhos para a verdade, que é a verdade da palavra de Deus. Sobre perseguição religiosa, não, pode voltar. Qualquer hostilidade falando sobre perseguição religiosa no cristianismo, porque existe perseguição religiosa em outras religiões também. No Brasil nós já vimos templos e bandas sendo queimados por extremistas que se dizem até cristãos, botando fogo ou matando alguém. Isso já aconteceu em coisas pontuais assim, Mas falando sobre a perseguição religiosa no cristianismo, é qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos. Palavras no Brasil a gente está acostumado também. Eu já participei de seminários na minha área de recursos humanos e que as pessoas de recrutamento e seleção não poderiam contratar pessoas de determinada situação. Eu já trabalhei em grandes empresas que não poderiam, sei lá, há 15 anos atrás não poderiam contratar pessoas negras. No último seminário que eu vi falar que uma pessoa que fazia entrevistas era obrigada a perguntar a religião da pessoa, para ver se identificar com a religião do líder da empresa, que era de uma determinada religião. Então é muito complicada essa situação. Então, o DIP de hoje vai falar, como a Vânia disse, dos países mais perigosos para os cristãos. Os DIPs anteriores falavam e mostravam países
países são, nessa lista são 50. E os mais perigosos são os primeiros 11. Né? Então é uma situação bem complicada mesmo. Pode passar? E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus 24, 9b. Meus irmãos, pode passar? Essa é a lista, que não vai dar para ler aí, mas vocês receberão também na igreja, no grupo da igreja, que fala desses 50 países. Né? Pode passar mais um. E eu coloquei ali os 10 países com a perseguição extrema. Então nós vamos entender de uma forma muito simples dos 4 primeiros. Pode voltar um, por favor? Então, ó, primeiro, Coreia do Norte. Né? Segundo, Somália. Quando está com essa setinha para cima, quer dizer que vem crescendo o número de nível da perseguição. Tá? Então, primeiro, Coreia do Norte. Segundo, Somália. Terceiro, Iêmen. Quarto, Eritreia. Quinto, Líbia, é o único que diminuiu um pouco. 6, Nigéria. 7, Paquistão. 8, Irã. 9, Afeganistão. 10, Sudão. Meus irmãos, esses países, alguns deles, a Constituição tem liberado a pessoa a ter certos templos evangélicos, etc. Só que é só uma coisa que funciona no papel. Né? Na realidade, vocês vão ver que é totalmente diferente. Então, sobre os números de cristãos perseguidos no mundo. Atualmente, o ano passado, 2022, já estava com um número de 360 milhões. É um número estimado, então, um número gigantesco. Primeiro país, meus irmãos, mais perigoso é a Coreia. Né? É conhecido aí como o país mais fechado do mundo. Né? Porque as pessoas idolatram o seu líder. Né? Você não vai ver coreano sequer que mora nesse país assim, falando do seu líder, porque eles são ensinados aí desde pequenos essa adoração que tem sobre essa liderança. Meus irmãos, falando sobre os cristãos nesse país aí, que é o mais fechado do mundo, pode voltar. A fé em Jesus precisa ser secreta. Então lá não existe a possibilidade de você sair falando, eu sou cristão, viu? Na escola, no trabalho. Nem para os familiares, porque o nível ali de família é tão radical que os familiares vão te odiar mais ainda em relação até à própria sociedade. Então, a fé é 100% secreta. O cristianismo lá é visto como um perigo para o governo norte-coreano. Né? Ter uma Bíblia lá é crime. Não é um crime. E algumas punições que acontecem aos cristãos lá. Prisão, podendo ser perpétua, trabalho forçado em campos afastados, tortura, deportação e até violência sexual, e há relatos de que famílias já foram enterradas vivas nesse país. Então vocês vão conhecer alguns cristãos, por exemplo, que eles têm que fugir para a China, né, para ter uma vida de acordar e ter uma rotina normal. Porque quando é descoberto, ele pode passar por todas essas questões aí que passam mesmo. Lá não Vamos conhecer agora a história de uma pessoa lá da Coreia. Eu vou ler aqui para vocês, que não vai dar para ler ali. Mas a frase que essa pessoa relata nessa entrevista: acima de tudo, eu quero ver o reino de Deus vir e a vontade dele ser feita na Coreia do Norte. Dremer encontrou a Cristo após fugir para a China e se prepara para retornar para a Coreia como missionário. Olha que coragem dessa mulher. Né? Logicamente que em vários vídeos que temos no Portas Abertas são pessoas que não vão aparecer no rosto, são pessoas que mais contam seus relatos desses países aí, os países mais perigosos do mundo para os cristãos. O nível dessa mulher, a coragem dessa mulher nos inspira porque ela escapou, ela foi para a China, também não é um país muito legal para os cristãos, mas não se compara à Coreia do Norte. Mas ela está se
fica na África. Esse azulzinho é a bandeira da Somália. A sociedade da Somália espera que todos os somalis sejam muçulmanos. As famílias são questionadas do porquê tal pessoa não está indo para a mesquita. Então a pessoa se converte ao cristianismo. E se ela dá uma sumida da mesquita, ela sofre consequências. Eles vão atrás e vão perguntar por que não estão indo. Os islâmicos caçam os cristãos com requinte de violência, isso com a autonomia do Estado. Tá? Os crentes também se reúnem secretamente e os grupos extremistas lá querem erradicar os cristãos do país. Então eles querem matar todos. Tá? E os crentes desaparecem misteriosamente, são mortos, jogados aí nos campos, né? E às vezes a família não teve mais notícia de onde foi essa pessoa. Pode passar. Terceiro é esse país que tem esse nome, Iêmen, né? Lá no Oriente Médio. Então, lá se fala árabe, a religião é o islamismo, né? É um país, meus irmãos, que está em guerra civil com extrema pobreza. O terrorismo lá, muito conhecido aqui pelo nome, que é o Al-Qaeda, né? Domina boa parte do país, né? Esses extremistas. E existem vários relatos de penas de morte por deixarem o Islã. Então, os turistas lá são constantemente sequestrados por milícias. Então, é um povo ruim mesmo, né? Pessoal, nessa guerra civil, o que acontece? Né? As mesquitas, né, ajudam um pouco por causa da guerra. Se vocês colocarem o nome desse país no Google, vocês vão ver que está as ruínas. Né? País de guerra civil, todo quebrado. É um país triste de ver imagens. E aí o que acontece? Como está em extrema pobreza, as mesquitas ajudam o povo. Só que os cristãos ficam de fora, porque eles não podem ir na mesquita pedir uma cesta básica, né? Um alimento ou alguma coisa. Então eles ficam de fora, passando mais necessidade ainda. Medo de morrer o tempo todo, né? Se a Al-Qaeda pegar, já era. Tem até os vídeos na internet da Al-Qaeda, né? Exterminando com metralhadoras os cristãos, mandando cabeça fora, medo de morrer o tempo todo e ainda passando fome e necessidade. Então, é bem grave. E o quarto país, a Eritreia, né? Também fica na África. Então, gente, é um país que vocês terem noção, não tem eleição lá desde 1993. Né? 50% do país vive abaixo da linha da pobreza. Desde maio de 2002, igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, católicas, carismáticas estão fechadas por ordem do governo. Por isso os cristãos se reúnem secretamente também. Então olha que retrocesso, né? Em 2002, o governo determinou que essas igrejas fossem fechadas. Lá pode ter algumas igrejas que o governo fala quais são, até cristãs, pode ter algumas luteranas, mas eles controlam 100%. Então imagina, você tem uma igreja aberta, na hora da pregação, é tudo controlado por eles. Então, é bem pesado a igreja. Então, as igrejas que não são autorizadas ainda pelo governo a funcionar, têm os seus membros presos. Então, se eles entram num culto secreto, eles prendem todo mundo. Né? Vocês vão ver o local dessas prisões. E os cristãos são induzidos a assinar um papel negando a fé, e os que se recusam a assinar esse papel têm que continuar presos, porque são torturados bastante. Então lá na Eritreia tem mesmo essa questão. O cristão é pego, preso, eles dão a chance dele assinar um papel falando, nega a sua fé, né? E a pessoa que não assinar continua presa. Vamos ver se vai sair o áudio agora. A gente estava com problema na internet, trouxe um vídeo da Eritreia. Aí embaixo Para aqueles que não conhecem a realidade da Eritreia, cristãos são tratados como cidadãos de segunda, terceira, quarta classe. Cristãos não são aceitos nem pela própria família. A Eritreia é o quarto país mais perigoso para os cristãos. Ali,
nossos irmãos e irmãs enfrentam perseguição das autoridades, da comunidade e até mesmo da própria família. Excluídos da sociedade, eles precisam esconder sua verdadeira identidade de filhos de Deus. Para que os governos, ou qualquer um que não seja cristão, não nos identifique, nós nos reunimos em segredo. Ninguém sabe das nossas atividades. A situação é tão ruim que, se as casas forem descobertas, policiais irão prender e sequestrar cristãos. Mesmo escondida, a igreja perseguida na Eritreia cresce por meio do nosso apoio e oração e alcança cristãos presos, isolados e oprimidos. E assim, eles se mantêm fortes na fé. Quando líderes são presos, outros eventualmente chegam. Aqui a igreja treina líderes e discipula aqueles que não têm medo da prisão e da morte. E é essa geração que a igreja forjou por causa da perseguição. Mesmo assim, muitas pessoas ainda encontram a Jesus. A igreja está crescendo rápido na Eritreia. Os cristãos na Eritreia têm um forte vínculo de amor em Cristo e a perseguição nos leva para perto de Deus. Como parte do corpo de Cristo, somos uma família e estamos conectados aos cristãos perseguidos por meio do amor de Jesus. Interceda, doe, encoraje. portasabertas.org.br. Então, meus irmãos, em alguns desses países de perseguição extrema, a fé cristã pode ser até pública, mas os cristãos enfrentam consequências como prisões e punições severas, né? Então, na Eritreia, por exemplo, os cristãos são presos nesses containers aí, ó, com cadeado. E eles às vezes ficam por anos presos num lugar desse, né? Pode passar. Esse é no Afeganistão, né? Deixar o islamismo é considerado vergonhoso e punível também, sob pena de morte na lei islâmica. A maioria dos países mais perigosos para os cristãos são, como o Fábio falou, predominantemente muçulmanos. Pode passar? Sobre a perseguição, né, meus irmãos? O que diz a palavra de Deus? Lá em Mateus 5, 11 e 12, quando Jesus ainda estava no início do seu ministério, ele fala: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Próximo. Hoje, meus irmãos, 1 em cada 7 cristãos é perseguido no mundo. O cristianismo é a religião mais perseguida no mundo, né? E a perseguição é uma realidade nos 50 países na lista mundial aí de perseguição. Mas quando começou essa perseguição, né? Então, a igreja primitiva enfrentou inúmeras perseguições, né? No começo, com os apóstolos presos, açoitados e mortos, né? Imperadores depois jogavam os crentes nas arenas, né, sem dó nenhuma. Com Nero depois, os crentes acusados de colocar fogo em Roma, lá em 64, né, acusados de fazer o que ele fez, na verdade, né? Crentes foram crucificados, queimados vivos. Depois, com o imperador Domiciano, massacra a igreja, deporta o apóstolo João para a ilha de Patmos. No período pré-reforma também existiu perseguição, né? John Wycliffe foi perseguido enquanto traduzia a Bíblia para o inglês, né? O companheiro dele até foi queimado vivo, entre muitas outras histórias de perseguição aí nas igrejas primitivas. Próximo. O apóstolo Paulo, né, meus irmãos? Vou ler esse versículo de Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Quais foram os sofrimentos e aflições que vocês lembram que o apóstolo Paulo passou? Açoitado, preso, o que mais?
que mais? Então vamos ver algumas das coisas. Perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica e Bereia, chamado de impostor em Corinto, chamado de tagarela em Atenas, enfrentou feras em Efeso, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio para Roma, preso e algemado em Roma, foi picado por uma cobra peçonhenta em Malta, e ele olhava para todas essas coisas, meus irmãos, e falava que tudo isso contribui para que o evangelho avance, né? E lógico, foi morto também, né? Na Bíblia não tem esse relato, se não me engano, mas dizem que foi decapitado por Nero, né? Então, meus irmãos, sobre perseguição, os nossos 12 apóstolos, nós sabemos que através da história, o que diz a história, que apenas um teve uma morte natural, diz que foi João. Os outros foi um crucificado, um apedrejado. Então, assim, foram mortes tenebrosas para esse povo de Deus aí. E eles estavam fazendo o que Deus ordenou a eles, né? E todos eles sabiam que, como consequência da fidelidade a Jesus, seriam perseguidos, hostilizados, passariam por maus tratos e perseguições que inevitavelmente viriam, mas como recompensa é eterna e certa em Cristo Jesus. Jamais a perseguição deveria ser motivo de tristeza para eles, mas de esperança. Então, gente, falando sobre missão, a missão deles era muito mais importante. E ainda sobre missão, tem um relato que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes que fala, né, sobre a obra missionária. A obra missionária se faz com os pés formosos dos que vão, os joelhos dobrados dos que ficam e as mãos dadivosas daqueles que contribuem. A gente estava falando sobre o cristianismo no mundo, pode passar o próximo slide, e infelizmente nós vemos algumas realidades hoje. As igrejas nos Estados Unidos, ela cada ano diminui mais, né? A gente vê uma foto ali, não dá para ver direito, mas uma igreja linda, linda, vazia, né? As igrejas na Europa, que é mais triste ainda, elas têm virado baladas, museus, bibliotecas, né? Templos da época da Reforma, enormes, lindos e tudo, estão virando museus, baladas, etc. Essa foto era de uma antiga igreja, né? Então, gente, alguns consideram hoje que crente é moda, né? Falando aqui no Brasil. Infelizmente, crescem as seitas com aquele evangelho fraco e vazio, que tem ali uma fila gigante falando revelação profunda, né? Quase assim, saiba do seu futuro, seja rico, e uma filinha que não tem uma alma ali, que é o ensino bíblico da palavra de Deus. Logicamente que não é assim, nós sabemos que tem muitos crentes verdadeiros no Brasil, mas a realidade mesmo é que essas seitas com o evangelho fraco só crescem, né? Então, meus irmãos, a minha pergunta nesse dia é: como nós temos tratado os nossos missionários? Pode parar aí, volta 1, volta 2. Quem é esse casal? Menos a Vânia e a equipe de liderança. Quero saber de vocês. Nós temos constantemente, faz bastante tempo, nós temos um departamento na igreja, que é um grupo de missões, que traz todo terceiro domingo, um domingo missionário, alguns momentos de reflexão e oração por esses irmãos que fazem a obra de Deus em lugares que nós não podemos fazer. E eu quero saber de vocês, quem são esses irmãos? Por quê? No mínimo, o que a gente tem que saber é o nome e aonde estão, né? Então eu quero saber de vocês, tirando o Fábio ali, quem é esse casalzinho de senhores? Hã? Osni? Isso. É a Bonnie e o Marcos. Que país eles estão? Hã? Onde está, Valesca? Eles? Eles estavam aqui esses dias, eles são da base da ABNT, né? Eles cuidam dos missionários que estão aí pelo mundo, é isso, né, Vânia? Então eles direcionam, acho que treinam pessoas. Então não é só um treinamento assim sutil, não. Eles viajam, eles vão lá, verificam como está a situação. Próximo,
uma clicada só. Quem é essa senhora? Que país ela está? Moçambique, parabéns. Estão orando mesmo pela Mônica. Próximo. Quem é esse casal? Não é Mônica, chega de Mônica, já teve 2 Mônica. Ronalda e Joseph. Eles estão em algum país, qual é? Senegal, isso. Sim. Eles são um desses 11 primeiros países e a situação é muito, muito pesada, né? Próximo. Quem é, senhor? O Osni. A Valesca falou, cadê o Osni? Chegou, ele que vai dar aula hoje, né? Falei, Valesca, o homem está... Onde ele está, gente? Está no Oriente Médio. Eu falei, nossa, só se for online, né? Só que lá... Por que a Vânia colocou no grupo da igreja que nós vamos orar pelo missionário Osni? Ele está no Oriente Médio, também, onde tem toda essa perseguição severa aí aos cristãos. Então, meus irmãos, não podemos esquecer de orar por esses missionários, pessoas que nós temos conhecido, trabalho sério, apoiado pela ABNT, e saber, assim, o nome deles é o básico, tá? Por quê? Para poder fazer as nossas orações, com nossas contribuições nos terceiros domingos aí. Pode passar. Então, gente, o engajamento com a igreja perseguida, ela tem basicamente 3 pilares, e o primeiro deles é a oração. O principal pedido que esses crentes fazem é oração. Então, eles estão lá naqueles países sofrendo tudo, eles não estão ali pedindo de cara dinheiro. E quando os cristãos perseguidos são visitados nesses países, eles têm um pedido de oração muito comum. Orem por nós, para que haja o que houver, permaneçamos firmes na fé. Olha o pedido deles. Então, orar até por aqueles que perseguem esse povo, até por esses extremistas. Vocês lembram de Paulo? Nós estamos falando de Paulo, das dificuldades dele. Mas o que Paulo era antes? Perseguidor. E se tornou perseguido. Então, a vontade de Deus, às vezes, nos tampa a nossa visão, né? A gente não enxerga. Pode falar. A nossa igreja não é comum dar testemunho, mas eu vou trazer esse testemunho. Há uns 10 anos atrás, quando eu estava iniciando, assim, no conhecimento de missões, da obra missionária, eu me lembro que eu entrei no site da APNT, conversei com a minha família e falei, gente, vamos começar a ajudar a cooperar os missionários, porque Deus nos abençoa na purificação de nós, para ajudar o próximo, para ajudar na obra de Cristo, para ajudar os servos dele. Todo mundo concordou da família, então, ok, vou entrar no site da APNT, vou escolher alguns, vou orar e vou mandar um e-mail. Quem responder, a gente vai passar a apoiar. E aí eu mandei, eu lembro que eu selecionei uns 5 ou 6, assim, de regiões diferentes, e mandei. E um respondeu. Alguns responderam, outros não responderam, porque eu acho que talvez o e-mail não tivesse nada. E nossa proposta era ajudar, acho que 2 ou 3, cooperar, né, com 2 ou 3. E aí teve um que respondeu, e ele me ligou de lá, ele estava na África, e falou, você é a resposta na minha oração. Eu passei essa semana inteira de dificuldade, orando com a minha família, pedindo para Deus levantar recursos, porque nós estamos aqui em dificuldades extremas, nós precisamos, para o nosso sustento, nós precisamos para a obra da igreja e não temos. E ele ligou lá na África para agradecer. Então isso é para mostrar a importância da oração, porque foi através da oração que tudo isso aconteceu, né? Ele orou lá, nós oramos aqui, Deus conectou. Então, às vezes as pessoas pensam, mas só orar não é nada. Não é, orar é tudo. Através da oração, Deus movimenta os corações, Deus movimenta tudo, gente. Pode passar. E como a Vânia disse, gente, como a pessoa está lá na África, né? Como ela poderia imaginar que uma pessoa do Brasil mandaria um e-mail para ela, oferecendo um apoio através de orações e doações, né? Doações, o segundo tópico. Com essas doações, nós sustentamos projetos, missionários e igrejas que, além de perseguidas, sofrem com a miséria desses países, que muitas vezes está em guerra
como a Eritreia, guerra civil, e que os únicos recursos estão trancados lá na mesquita e que eles não podem nem ter acesso. Então, próximo. E aprendendo com a fé desse povo, né, meus irmãos? Aprendemos com os cristãos perseguidos que as perseguições são o cumprimento dos textos bíblicos. Assim como os cristãos da igreja primitiva, iniciando com os apóstolos, nossos irmãos e irmãs da igreja perseguida não reclamam disso e oram pelas pessoas que lhes fazem mal. Seguem à risca os ensinamentos de Cristo. Pensou, gente, a gente está aqui, de repente a pessoa começa aqui no Brasil, um país livre, que ela pode fazer várias coisas, ela está se preparando para ir para, sei lá, Coreia, para Eritreia, passar fome e necessidade em busca de um objetivo, que é proclamar o Evangelho de Cristo. Então isso é uma das como diz aquela parte que nós lemos, dos pés dadivosos aí de quem vai. E que nós, como igreja, possamos ser base de oração para esses irmãos, possamos sempre colocar eles em oração, não só em domingos missionários, em um domingo específico que fala sobre a igreja perseguida, né? E pode passar, e aí nós temos que lembrar e não esquecer nunca que a igreja de Cristo é indestrutível. Sabemos que até Jesus voltar a igreja vai ser perseguida, né? A igreja que somos nós permanece e permanecerá, independente das perseguições. As paredes aqui, os telhados, podem até ruir, serem destruídos, né? Como muitos são nesses países. Mas nós somos construídos através da rocha, né? Que é Cristo, como disse Jesus para Pedro, né? E lembremos sempre que a vitória sempre será de Cristo e de sua igreja. Então, mesmo nesses 50 países perseguidos, a igreja permanece e cresce, como vocês viram no vídeo. A igreja não é porque está nesses países, não. A igreja tem crescido a cada dia mais. Então, que possamos orar, meus irmãos, para esses países perseguidos, para essa lista desses 50, para esses países mais perigosos, que são esses 11 primeiros, e para os países desenvolvidos também, que tem, como Estados Unidos, os países da Europa, que têm se esfriado cada dia mais a fé. E que possamos seguir o exemplo desses irmãos, meus irmãos, que nosso dia a dia, o nosso dia de louvar ao Senhor, seja sempre motivado em acordar alegre e servir ao Senhor o dia inteiro, não só no momento de escola dominical ou à noite. Isso nos conforta, né? Tudo isso que foi falado aqui de manhã, porque é a vontade de Deus para nossas vidas, né? E o povo de Deus, apesar de perseguirmos, nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja e sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria agradecer a oportunidade. Hoje à noite nós temos a parte de doações do Domingo Missionário. Passo a palavra para a Vânia, ela vai instruir e eu peço que os